Olha, nesta terça-feira, o deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, foi interrogado pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro. Ele deu a sua declaração ao juiz Sérgio Moro, leu uma carta feita aí de forma manuscrita e diz nesta carta temer pela sua própria segurança na prisão e também afirmou ter um aneurisma cerebral. Eduardo Cunha chegou por volta das 2 da tarde na sede da Justiça Federal em Curitiba. Esse foi o primeiro encontro dele com o juiz Sérgio Moro desde que foi preso em 19 de outubro. Neste processo, Cunha é acusado de receber 5 milhões de reais em propina durante a compra de um campo de petróleo na África e de ter contas não declaradas na Suíça. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar. Foram quase 3 horas de depoimento. Além de negar todas as acusações, Eduardo Cunha leu uma carta manuscrita de 10 páginas. Na carta, ele disse ter um aneurisma cerebral igual ao que matou a ex-primeira-dama Marisa Letícia e afirmou também que teme pela sua segurança no presídio. Eu gostaria de dizer que eu também sofro do mesmo mal que cometeu a ex-primeira-dama Marisa Letícia, um aneurisma cerebral. O presídio onde ficamos não tem a menor condição de atendimento se alguém passar mal. São várias as noites em que presos gritam sem sucesso por atendimento médico, que não são ouvidos pelos poucos agentes que lá ficam à noite. Os advogados de Eduardo Cunha vão pedir que ele cumpra a prisão preventiva em casa. Nós pedimos aqui seja revogada a prisão preventiva dele, se o juiz resolver colocá-lo em prisão domiciliar, que essa prisão domiciliar, inclusive, ele se ofereceu para ficar em Curitiba, já que o processo tramita aqui. Depois da audiência, Eduardo Cunha voltou para o Complexo Médico Penal do Paraná, onde está preso desde dezembro. Cláudio Prisco, e esse depoimento de Eduardo Cunha? Bom, primeiro, antes de mais nada, precisa ser verificado se efetivamente ele tem aneurisma. Ele não pode ter a prisão relaxada por conta de um suposto aneurisma. Outro aspecto fundamental é verificar se a segurança dele, a sua integridade física, corre risco. Ele merece o mesmo tratamento que qualquer outro presidiário, mas ele tem informações importantes a revelar. Então, ele tem que ter a sua condição física preservada, sem dúvida nenhuma. Já falamos isso em relação a outros casos, como de Eike Batista. Tem informações que podem avançar no processo da investigação, culminando no julgamento e condenações. Ontem mesmo, ele falou que o presidente da República, Michel Temer, participou da escolha de vários nomes que foram nomeados pelo governo do PT, inclusive da Petrobras. Então, é importante que ele tenha a sua condição preservada. Se for o caso, como disse o advogado, de tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar em Curitiba. Por que não? Se vai ser importante para um processo a ser deflagrado de delação, esse talvez possa ser o caminho. Agora tem que se verificar se efetivamente ele está correndo algum risco na prisão e se efetivamente está com aneurisma, meu caro Fernando. O Prisco continua com a gente muda um pouquinho de assunto, falando agora da situação do Espírito Santo. O Ministério Público determinou que os policiais militares voltem imediatamente às ruas. Se não cumprirem esta decisão, os PMs poderão responder criminalmente. Uma reunião entre as mulheres dos policiais, deputados estaduais e a senadora Rose de Freitas terminou sem acordo e os protestos nas portas dos batalhões continuam, viu? Depois dos ataques na Grande Vitória, o Sindicato dos Rodoviários proibiu a circulação dos ônibus nesta quarta-feira. Enquanto isso, arrastões e lojas continuam sendo saqueadas e arrastões estão acontecendo. Essas imagens mostram várias pessoas saindo de um supermercado com mercadorias roubadas. Com medo desta violência toda, coisa normal, muitos lojistas evitam abrir as portas das lojas. O prejuízo no comércio da Grande Vitória já chega a 4,5 milhões de reais. A Força Nacional, Prisco, está dando jeito lá, até agora não mostrou resultado. Antes de mais nada, precisa ficar claro o seguinte, Fernando. Não é greve, é motim. Policial militar não faz greve. Ele está amotinado no quartel. E isso é grave, isso é sério. O Exército
e a Força Nacional não conseguiram restabelecer o controle e normalizar a situação no Espírito Santo. De 4 dias para cá, enquanto os militares não saíram mais às ruas, foram quase 90 mortes. Então, o governo federal vai ter que mandar um reforço para lá, ou, eventualmente, os policiais militares precisam ser convencidos a retomar o trabalho. E outra, uma vez retomando, como serão recebidos pela população quando retornarem às ruas? Depois de 90 mortes, depois desse motim irresponsável, inconsequente? Isso é uma questão a ser avaliada. E preocupante, criminoso é criminoso, aproveita a situação para matar, para roubar, para fazer arrastão, mas o mais grave de tudo é a selvageria de pessoas supostamente de bem, não criminosas, fazendo saques. Isso é sério. A que ponto chegou a nossa civilização? Precisa isso tudo ser avaliado, repensado, meu caro Fernando, porque, além dos criminosos, existem os oportunistas de plantão, que supostamente pessoas do bem estão participando da desordem. Isso é sério e grave.